Nosso programa Educação Rural sempre trabalhando, né? Sempre trazendo aqueles pontos importantes para você da nossa região que trabalha com agronegócio, independente do tamanho do da sua propriedade rural. Se você presta serviço também para produtores rurais, você precisa entender que é um mercado novo, né? A gente sabe que a produção rural no Brasil é de muitos anos, né? É de muitos anos. E o que que acontece? A gente precisa profissionalizar o nosso setor. Eu já passei essas informações para vocês, mas é legal a gente reforçar, por quê, né, pessoal? Você sabe que a gente começou uma transição do próprio, né, do próprio governo. O governo ele acabou a, verificando que ele não dava aquela devida atenção na cobrança do agronegócio. E aí, no ano de 2019, ele começou a implantar algumas regras diferentes. E aí, o que, que a gente precisa entender? Você que está acompanhando a programação aqui da Rádio Melodia, o programa Educação Rural, você precisa entender que você precisa profissionalizar o seu negócio. Por quê? Qual que é né, pessoal, qual que é a ideia? Que você precisa começar a colocar em prática, você produtor rural, você produtora rural, porque muitas das vezes também nós temos ali a mãe, né, que cuida da propriedade, que ela é a sitiante, é a fazendeira, é a dona ali da propriedade rural, ou até mesmo o pai, que é o produtor rural, né, e a gente acaba vendo só a figura desses dois na própria cidade, né? Você aqui do norte do Paraná, você de Ourinhos, toda a região, a gente sabe que a gente acaba vendo sempre a pessoa, a figura do produtor, a figura do proprietário. E isso é ruim. Isso é muito ruim quando nós falamos ali de sucessão da propriedade rural. Isso, pessoal, é uma dica que você tem que levar para todos os negócios, tá? Para todos os negócios, que é a sucessão. Porque senão, o que que acontece, né? Ah, professor, quero participar do programa. Como que eu faço? Tirar uma dúvida. O WhatsApp da rádio, o DDD 14 9 9727 1839. WhatsApp da rádio 14 9 9727 1839. Dúvidas a respeito de aposentadoria rural, aposentadoria no geral, né? Dúvidas a respeito do INSS. Claro, o foco do programa é o produtor rural, mas a gente sabe, né, que muita gente tem dúvidas quanto ao acessar o seu benefício lá no INSS, principalmente a aposentadoria. Muita gente tem dúvida. Pessoal, o que que a gente está conversando hoje e você precisa começar a entender, e a gente precisa bater bastante nessa tecla, é a tecla ali da transferência, né? Ou a palavra, né? Aquela palavra que é importante. A palavra é o legado, né? Deixar o legado da propriedade rural, deixar o legado do que o pai fez, do que a mãe fez. Quem é que vai assumir esse legado? Então, nós, muito preocupado com isso, o pessoal da Rádio Melodia, o programa Educação Rural, a equipe do professor, se você tiver dúvidas também pode entrar em contato, é Azevedo Consultoria, clicar lá no botão contato, me mandar um oi, ou encontrar a gente nas redes sociais, Professor Azevedo, Instagram, YouTube, Facebook, está por lá, tá bom, pessoal? Pode me mandar um oi para a gente poder te ajudar. E o que que acontece? Quando nós falamos de legado da propriedade rural, e essa é a nossa preocupação, nós estamos numa região é, com milhares de produtores rurais. Pessoal, milhares de produtores rurais. E quando nós falamos do legado, o que que seria, né? Ah, professor, mas poderia explicar com mais detalhe? Claro, aqui é o programa Educação Rural para poder ajudar mesmo você. Qual que é a ideia, pessoal? É evitar aquelas brigas quando o pai vier a falecer, quando o pai vier a morrer. Isso serve para todos os negócios. Se o pai não está transferindo, né, o seu conhecimento, a sua expertise do negócio para os seus filhos, o que, que vai acontecer lá no final quando esse pai vier a faltar, pessoal? Você, produtor rural, começa a pensar nisso rapidamente. A gente precisa colocar em prática isso
hoje, não dá mais, né, para ser amanhã. O país ele está ficando mais idoso, então nós estamos ficando um país com mais idosos, né? A gente vai chegar aí daqui a pouco, em 2050, com 30% da população brasileira vai ser idosos. E esses idosos, né, como nós estamos numa região de agro, esses idosos a gente vai ter muito aqui na nossa região. Serão, né, milhares de produtores rurais nessa faixa. Se a gente não começar hoje a pensar isso daqui, e eu estou batendo também na tecla, que essa dica serve também para você que tem um estabelecimento comercial e não trouxe ainda a sua família para tomar conta daquele estabelecimento comercial. Porque, pessoal, qual que é a solução mais rápida de tudo isso? Se você não envolver a sua família para tomar conta da sua propriedade rural, do seu estabelecimento comercial. É quando o pai ou a mãe vier a faltar, o pai e a mãe morrer, qual que é o caminho mais rápido? É vender, é acabar com isso. Por quê? Porque se eu não trouxe, né, o meu filho, a minha filha, o meu genro, a minha nora, para assumir o meu legado, qual que vai ser o caminho mais fácil? É vender, é acabar com aquilo. E esse caminho pode ser pior ainda, porque se aí vai começar o problema, né, pessoal? Se o produtor rural, se o dono do estabelecimento comercial, em vida, ele não organizou a sua vida, porque muitas das vezes ele não organizou, né? Você pode estar pensando, o que seria organizar? Pessoal, organizar é ter tudo isso com o mínimo de documentação. Com o mínimo de documentação. E a gente sabe que quanto é difícil isso, né? Quanto é difícil isso, e a gente, né, principalmente se for o pai que está tomando conta do negócio, ele não envolve a mãe, né? Não passa nem a senha do banco para a mãe acessar, né? Não fala as propriedades que ele tem, não fala como foi feita a declaração do imposto de renda, né? A mãe fica, né? A mãe fica assim, você sabe o que que acontece? A mãe fica em casa. Então, isso é muito ruim nessa transição. Então, o produtor rural precisa começar a pensar nisso. Você que é dono de estabelecimento comercial, você precisa começar a pensar nisso. Envolver. Ah, professor, mas isso é. Não, por isso que a gente está falando, que é uma educação rural. Nós não temos isso no nosso dia a dia, né? As escolas não ensinam isso. Escola, você não tem escola para formar o produtor rural. Você não tem, né? Eu já falei aqui várias vezes no programa, você tem educação financeira, educação alimentar, educação física, educação religiosa, é um monte de educação. E nós estamos num país que somos mais, né, de 12 milhões de produtores rurais pequenos, né? Mais de 12 milhões de produtores rurais pequenos, envolve ali o pai e a mãe tocando à frente da propriedade. E nós não temos uma educação, né? A escola não trouxe isso, o governo não traz isso. E aí o que que vai acontecer, né, pessoal? A gente precisa, tá, né, sempre pedindo, né, e aqui a gente pede sempre para o sindicato rural da região, para as cooperativas do agronegócio, né, fazer essas palestras para trabalhar a transição, para trabalhar o quê? Para trabalhar o legado da propriedade rural. Porque se a gente não trabalhar isso, pessoal, a questão do legado da propriedade rural, quando o pai e a mãe vier a faltar, será um problema muito grande. A solução mais rápida é acabar com tudo. E como a gente acaba com tudo é vendendo. E dá e pode ser uma solução, né? Ah, vou vender, eu não quero sujar minha mão de terra. O filho pode falar isso. Ah, eu não quero sujar minha mão de terra. Eu não quero, né, plantar, eu não quero do plantio à colheita, eu não quero do sol à chuva, eu não quero estar me envolvendo com isso. Então, qual que é o caminho mais fácil? É vender. Só que para vender, né, se a gente chegar no ponto que eu não quero a propriedade, o filho e a filha não quer, qual que é, né? E eu não quero o estabelecimento, para vender, a gente vai ter que partir para o inventário. E muitas das vezes a gente não sabe como o pai e a mãe deixou a documentação dessas propriedades. Ele pode ter misturado, né? Imagine, né? Ele pode ter misturado. Produtor rural, pessoal, produtor rural, muitas das vezes, não é só aqui na nossa região de Ourinhos, não, no Brasil todo, eu recebo aqui contatos do Brasil todo. Muitas das vezes, o produtor rural fica tudo
na figura dele, no CPF dele, né? No CPF dele, ele acaba, né? Ele vai e compra, pega a mercadoria na cooperativa, pega o insumo, faz o plantio, compra maquinário no nome dele, ele vai fazendo tudo isso no nome dele. E aí vai, quanto mais, né? E a gente sabe que isso é uma prática aí do dia a dia do produtor rural. Ele não foi orientado, né? Ele não foi orientado para fazer o quê? Para abrir um CNPJ. É para abrir um CNPJ, e é claro, né, pessoal? Quando a gente fala abrir o CNPJ, o produtor rural, ou você que tem um estabelecimento, estabelecimento comercial, né, você da cidade, e aqui a gente está falando muito de legado, muito de sucessão, né, muito de, né, de deixar o seu patrimônio para ali as gerações futuras, e é isso que a gente precisa começar a trabalhar. E geralmente, né, o produtor rural ele não abriu um CNPJ e o que que acontece, pessoal? Se ele vier a faltar, vai deixar muito trabalho para os filhos, né? Se os filhos quiserem fazer o inventário. Então, filho de produtor rural que está ouvindo a programação da rádio, senta, aproveita que estamos chegando aí o Natal, o Ano Novo, né? Temos aí alguns meses, né? Já vai convencendo o pai e a mãe para fazer uma reunião e começar uma reunião familiar e começar a colocar isso em prática. E aqui uma prática que você já pode, né, começar a tratar com o seu pai, falar assim, pai, vamos separar, né? Separar os bens. Não é separar os bens, porque o pai vai comprando terra, vai comprando casa, vai comprando terreno, vai comprando apartamento, vai comprando isso, vai comprando carro, e vai, né? E coloca no nome de um, coloca no nome de outro, porque a gente sabe a questão lá do imposto de renda, né? E vai separando e vai deixando tudo isso espalhado. É uma prática ruim. E aí, né, pessoal? Isso é uma situação. E aquele outro produtor rural que ele envolve, né, os irmãos. Então eu tenho ali três, quatro irmãos, um produtor rural, você fica responsável e os outros irmãos, eles são donos também, né? Porque a terra foi herdada, eles são donos também, mas só um fica tocando e só um fica recebendo o dinheiro, só um que fica fazendo a compra. E se esse vier a faltar, e os outros três irmãos? Como que ele vai enfrentar, né, o dia a dia? Porque, pessoal, na, na prática, né? Você sabe que isso na prática não é nem na teoria, é na prática mesmo isso, né? Porque se eu venho praticando isso, se esse vier a faltar, quem que será, né, o herdeiro dele? É os filhos dele, né? É a viúva. E os outros três irmãos, como vão ficar nessa? Então é muito mais fácil eu organizar agora, enquanto os quatro irmãos estão vivos. Eu estou dando exemplos aqui, tá bom, pessoal? Aqui é um programa educativo da Rádio Melodia, trazendo o programa Educação Rural. Os exemplos que eu trago para você pensar no seu dia a dia. Tudo bem? Isso é fundamental para você colocar em prática no seu dia a dia. Professor, quero conversar, quero mandar, quero tirar alguma dúvida. Qual que é o WhatsApp da rádio? DDD 14 99727 1839. Você que também está navegando aí pelo nosso Facebook da rádio, pode mandar um oi. O pessoal que está por lá também pode mandar um oi. E a gente fica, né, muito feliz porque estamos ajudando milhares de pessoas na nossa região aqui. Outro ponto, pessoal, o que que acontece? As pessoas estão com dúvidas, né? Então eu trouxe essa dica inicial do programa para você começar a pensar. E quando a gente fala em pensar, eu vou passar algumas situações aqui que pode acontecer se você ainda não começou a colocar em prática no dia a dia aí da sua propriedade. Então, documentos, né? Será que o imposto de renda do produtor rural tá, né, tá fiel com as propriedades dele? Porque imagine só, né? O produtor rural foi orientado, ó, coloca a sua propriedade na declaração do imposto de renda por R$ 1 milhão. E aí você vai verificar a propriedade dele vale 30 milhões. E aí, pessoal? Isso não vai dar um transtorno depois, lá no final? Então, o primeiro passo, primeira coisa que o produtor rural, ou você que tem estabelecimento comercial, que movimenta, né,
dinheiro, né? Você que tem ali, mas você que ainda está na sua figura da pessoa física, o que que você precisa fazer, pessoal? Para já o próximo ano, 2023, organizar o imposto de renda. Já vai organizando o imposto de renda. O pessoal também está no WhatsApp. Quero saber se tem diferença de CNPJ para empresa comum, da empresa do âmbito rural. Não, não tem não. Bom dia, bom dia. O pessoal está com dúvida? Não, pessoal, aqui o pessoal que quer montar a sua. Porque o agronegócio a gente pode trabalhar de duas formas. Podemos montar uma hold rural, ou podemos montar uma limitada mesmo, né? Não tem. Vamos ter que analisar ali um CNPJ, mas é indiferente. Diferente, o CNPJ é indiferente. Aí, é claro, quando for montar, vai ter uma classificação ali, o CNAE, né? Classificação Nacional da Atividade. Ok. E aí você vai colocar ali, na hora de montar o contrato social, porque nos dois vai ter que montar o contrato social, tanto na hold, tanto na limitada, vamos ter que montar o contrato social. Desse contrato social, a gente vai organizar isso, a sua atividade e quem vai ser os sócios, tá bom? E os sócios aqui, é isso que eu estou falando para você, pessoal. Os sócios aqui, tanto, e aí é importante vocês entenderem, né? Os sócios, independente se vão trabalhar ou só vão fazer retirada, isso é fundamental, tá bem? Se os sócios vão trabalhar ou vão fazer retirada, porque talvez eu tenha sócios que só passa a fazer retirada, mas eu posso ter sócios que vão colocar a mão na terra, tá bom? Então isso é importante você definir, não tem problema nenhum. E ali no contrato social, eu estou falando contrato social, pessoal, da propriedade, que a gente está montando, a gente está saindo agora de uma pessoa física para evitar chateações futuras, principalmente de inventário. Assim, nós não queremos, o que que nós queremos com a sua propriedade rural, independente do tamanho, né? Pode ser um produtor rural orgânico, né? Pode ser um produtor rural orgânico, ele só produz, né, pequena coisa, mas ele vive daquela propriedade. A sua família, né, ele estudou os filhos daquela propriedade. E é isso que a gente não quer, que quando ele morrer, né, o pai ou a mãe, o patriarca ou a matriarca morrer, nós não queremos que essa propriedade rural morra com ele. Nós não queremos que o filho venda essa propriedade rural. Nós queremos, né, perpetuar, nós queremos que ele deixe um legado e a gente continue sim a produzindo com aquela propriedade. Então, o primeiro passo para o ano de 2023, o que você tem que colocar em dia, pessoal? Organizar o imposto de renda. Organizar o imposto de renda. A gente sabe que, né, por orientações, tem a mania de declarar menos, né? Vamos declarar menos para pagar menos imposto. Mas isso, para o produtor rural, pessoal, pessoa física, é um problema, né? Porque depois, como que a gente vai falar que ele tem uma propriedade que foi declarada por R$ 1 milhão e a propriedade dele depois vale 30 milhões? Não há um disparate ali? Não há ali uma diferença muito grande? Mas essa foi a orientação que passaram para o produtor rural. Porque a gente sabe, né, pessoal, que não tem como, né? O governo anda junto com a gente, né? Ele é ele é o sócio que não trabalha e muitas das vezes o produtor rural ele foi orientado a fazer dessa maneira, tá bom? Foi orientado a não mostrar todo o patrimônio para o governo. Agora, tem como isso, pessoal? Se esse pai ou essa mãe vier a faltar, eu não vou ter que mostrar esse patrimônio para o governo na hora de fazer o inventário? Eu não vou ter que recolher um imposto em cima disso? E aqui nós temos uma situação, né? Porque se os filhos não quiserem assumir e quiserem deixar a propriedade rural abandonada, né, abandonada, desvalorizando, nós vamos ter uma situação pior ainda. Então aqui é importante. E temos outra dica aqui, essa dica aqui é fundamental, né, pessoal? Você sabe que quando, né, o filho ou a filha casa, né? Ou casa, ou pode ser o regime de comunhão ali, pode aquele contrato do cartório. Você trouxe mais herdeiros ainda. Então, olha só, né, o que que a gente precisa organizar. Então, eu sou o fazendeiro, né? Sou o fazendeiro, tenho a minha propriedade, tenho aqui, né,
minha propriedade, minha movimentação, milhões, né? Ok, ou sou pequeno produtor rural, movimento ali 150 mil reais, né? Por mês, né? 200 mil reais, não importa, né? Não importa aqui o tamanho. Mas o que a gente precisa pensar aqui, pessoal, é que quando a gente, né, o nosso filho ou a nossa filha casa, nós vamos trazer mais um herdeiro para, né, discutir um inventário depois. Então é muito mais fácil, por isso que nós estamos falando aqui, é muito mais fácil com o pai e a mãe em vida organizar a propriedade rural. E quando a gente fala pelo estabelecimento comercial, a mesma coisa, tá bom, pessoal? O pai, né, trabalhou, né, começou pequenininho, foi crescendo, comprou aqui, montou a loja, depois comprou mais outra loja, aí já, né, comprou um caminhão, comprou o terreno todo, comprou o quarteirão todo. E o que que acontece? O filho e a filha não trabalham no estabelecimento comercial. Aí o filho, não, pai, eu vou fazer outra coisa, que não tem nada a ver com o negócio que o pai tem. Ok, não tem problema nenhum, tá bom? E o pai, como que ele vai deixar o legado? Qual que é a ideia? Como que ele vai deixar o legado a respeito disso, tá bom? Deixa eu ver aqui o pessoal, aquele bom dia para todos. Tem muita gente aqui também estão chegando. Deixa eu mandar um alô aqui para todo mundo. Olha só, Karina Ferreira, aquele bom dia. Graciane Aparecida, bom dia. Marcos Pereira, bom dia também. Kátia, aquele bom dia. Paulo Feliz, bom dia. Gisele da Silva, bom dia. Muita gente chegando e tem dúvidas aqui no WhatsApp da rádio também, que é o DDD 14 99727 1839. Pessoal, meu nome é Renato, gostaria de saber se você para isso. Não, apenas para a parte financeira ou para a parte de terra das empresas. Isso. Pessoal, aqui a dúvida do Renato é legal. Então, e o agronegócio, aqui a gente está falando muito de legado aqui, e tudo isso daqui, tá, Renato? A gente precisa organizar a propriedade toda, tá bom? Então, o primeiro passo é visitar a propriedade, o primeiro passo é fazer uma reunião com o pai, com a mãe. É legal a tua pergunta, porque dá para a gente ilustrar aqui. Fazer uma reunião com o pai, com a mãe, verificar como que está a propriedade, como que está a questão de documentos, como que está a questão ali de, né, o registro daquela terra. A gente tem que organizar tudo isso, não é não, pessoal? Tem que organizar tudo isso. O que que ele planta, como que ele colhe. Então, assim, é um checklist completo. Vou até falar aqui, como é o programa Educação Rural, é um estudo completo da sua propriedade rural, porque a gente precisa saber como você está hoje e aonde você quer chegar. E esse é o caminho, e aonde você quer chegar. E não tem como, né, pessoal? Né, é aquela história, né, que você já ouviu falar, né? A gente só vai conseguir chegar longe se a gente for juntos, né? Eu mesmo, né? Aqui a gente sempre acaba vendo aqui na nossa região o pessoal andando de bike, não é? O pessoal andando de bike. E quando a gente acaba, né? O pessoal que vai andando de bike, ou você que vai correndo, né, a gente consegue andar mais quilômetros quando a gente anda em grupo. Não é assim? Você que anda de bike é assim, você que corre é assim. Nós conseguimos andar mais quilômetros quando a gente anda de grupo. Então, se o produtor rural ele não envolver ali os seus filhos, né? Os seus, não estou nem falando dos netos ainda, tá? Os filhos e as noras, ele não vai conseguir chegar muito longe, tá bom, pessoal? O que que vai acontecer é isso que a gente está falando para você, tá bom? A gente vai para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta continuando esse assunto aqui do legado da propriedade rural.